Imagina se a sua inteligência artificial tivesse memória de verdade. E eu tô falando de lembrar de projetos de meses atrás, reconstruir raciocínio, continuar treinamentos, entender a sua evolução de fato, sem explodir em custos, sem travar ou sem virar um Frankenstein assim, de logs acumulados. Da hora, né? Pois é, exatamente isso que eu construí. Uma arquitetura chamada DREAM, aqui, Dynamic Retention Episodic Architecture for Memory. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o que é a minha arquitetura. Vamos lá? Vamos começar pelo desastre silencioso dos modelos atuais, que é, eles não lembram, né? Quando você fecha uma janela, quando você abre outra conversa, acabou, a memória se perde, ele tem muita dificuldade para continuar o raciocínio de semanas atrás, e aí, cara, vira um caos total. Você tem que ficar toda hora explicando o contexto de novo, falando várias vezes a mesma coisa, né? E ainda assim, quando tenta lembrar, esse custo explode, tá? A privacidade acaba virando uma bagunça também, porque tudo vira uma pilha de logs que são mal gerenciados, certo? Então eu fiz um sistema inspirado no cérebro humano. Em vez de guardar tudo em um único lugar, a gente trabalha aqui na DREAM com episódios condensados, tipo memória da nossa vida mesmo, sabe? Um resumo, não a essência da conversa inteira. E a melhor parte é que você escolhe o que vai virar memória e o que não vai, certo? Bom, na minha arquitetura aqui, cada memória a gente trata como uma episodic unit, certo? Eu devo ter aqui, né? Aqui é como eu escrevo a memória. Bom, pensa nisso como um parágrafo bem escrito do que aconteceu, sabe? Uma fingerprint matemática para buscar isso depois. Então, a gente tem ali o summary, que é o que aconteceu, embeds, que é como achar aquilo por semântica, a gente tem timestamps, visits, número de visitas, tópicos, a importância, né, ponto de importância. É basicamente um mini clone seu daquela conversa específica. Ele não ocupa espaço, mas ele sabe tudo aquilo que importa, certo? E aí você deve estar se perguntando agora, tá, mas isso aí não vira uma coleção de memórias infinitas que consome o banco de dados? Aí é que entra o nosso amigo chamado ARM, que é o Adaptive Retention Mechanism, tá? Aqui é o mecanismo de como é escrita a memória, certo? Cada vez que você revisita uma memória, a IA entende que aquilo é importante, o orquestrador entende que aquilo é importante, ele aumenta o tempo de vida daquela memória automaticamente. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma memória dura 7 dias, então converso com ele ali sobre um projeto meu. Aí ele pergunta para mim, você quer gravar essa memória? Eu falo que eu quero gravar. Essa memória fica salva por 7 dias no banco de dados. Se no 6º dia eu revisito essa memória, esse tópico, enfim, ele pega essa memória e dobra o tempo, então para 14 dias. Revisei de novo, vai para 28, 56 e assim por diante até um limite, né? Que aqui você pode colocar um limite também. Então, o que significa? Que aquelas memórias que são relevantes, elas vivem e as memórias inúteis acabam morrendo, tá? Porque para isso escalar para milhões de usuários sem o perigo de cair, eu criei uma camada de orquestração por shards. Então pensa que cada grupo de usuários ali é casado com um orquestrador específico. Isso evita aquele tráfego aleatório, melhora o cachê, diminui a latência e garante que a sua memória sempre mora perto de você, sempre está próxima de você, tá? É como se o usuário tivesse sempre um agente pessoal ali que sabe exatamente onde estão suas memórias, certo? Depois disso, a gente manda essas memórias para um banco de dados, aí um storage distribuído, tá? No paper eu cito Cassandra, DynamoDB, mas você pode fazer com qualquer um que aguente o tranco, tá? Então ele vai ser um banco ali particionado por usuários, vai ter um time to live no nível da linha ali da memória, uma sincronização com o vetor ali do banco de dados e ele é escalável horizontalmente. É tipo colocar suas memórias em um condomínio fechado, cheio de vizinhos, um de cada lado, só que cada um no seu próprio bloco, certo? Então, quando você pede para o DREAM seguir um tema, continuar uma conversa, ele vai entender sua pergunta, vai gerar um embed dessa pergunta,
vai buscar no índice vetorial de memórias parecidas, se tem algo com aquela pergunta, vai filtrar pelo tempo de vida, vai reconstruir o contexto e entregar tudo isso para a IA antes dessa IA te responder, antes desse modelo de LLM te responder. Tá? E com isso a gente consegue ter respostas mais coerentes, mais personalizadas, sem reprocessar 100 mil tokens, 1 milhão de tokens, que é o que acontece hoje em dia, e sem explodir em custo computacional. Inclusive, eu preparei um algoritmo aqui, ó, tá no Google Colab aqui, no GitHub aqui do projeto você encontra, tá, esse link, onde mostra o gráfico de custo. Hoje em dia, com a maneira como a gente usa a IA hoje, o custo de energia, ele aumenta exponencialmente conforme aumentam as IAs, conforme aumenta o uso, certo? Se a gente adaptar a forma como a gente cria as memórias da IA hoje com o Dream Architecture aqui, que é a minha proposta, a gente tem um custo muito mais controlável, certo? Não só de energia, como de memória também. Aqui está outro algoritmo, tá? Para memória. Hoje, o custo de memória, ele cresce exponencialmente conforme aumentam os modelos. Então, aumenta para 1 milhão de tokens, 1 bilhão, isso custa muito, tá? Com o Dream, esse custo se torna muito mais mensurável e muito mais controlável, tá? A gente consegue ter um controle melhor desse custo, ó. E o que isso significa? Isso abre caminho para que as IAs acompanhem a sua vida, os seus projetos, seus estudos, seus objetivos, sem perder o contexto e sem ter um custo infinito, tá? E o melhor, isso aqui é uma arquitetura simples e que pode ser implementável com as tecnologias atuais. Então não precisa de nada mágico para implementar essa arquitetura, tá? E se você quiser entender um pouco mais, eu vou deixar o link aí na descrição do paper completo que eu publiquei aqui na Zenodo, tá? Da memória. Aqui você consegue acessar o repositório no GitHub, que é esse aqui, tá? Ó. Vamos abrir aqui esse repositório, certo? Bonitinho, aqui com os gráficos, tá? Você consegue, se quiser também, falar comigo pelo LinkedIn, tá? A gente está atualmente com 257 visualizações e 179 downloads. E o mais interessante, essa proposta de arquitetura, ela faz parte de uma outra ideia minha, que é a MKAGI, perdão, que é a MKAGI. E isso eu vou explicar num próximo vídeo, tá? Então, se você já gosta desse assunto, se você curte a ideia, cara, comenta aqui embaixo, fala o que você achou e se inscreve no canal que no próximo vídeo eu vou falar sobre a MKAGI. Tranquilo?